Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz e a graça do Senhor Jesus. Chegamos no nosso 10º encontro falando sobre maturidade cristã e discipulado. E durante essa semana nós vamos estudar sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Para começar o nosso estudo, nós vamos ler o texto bíblico que é a base para a nossa lição, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A partir do verso 16 deste mesmo capítulo, Paulo exorta aos cristãos daquela cidade e aos cristãos dos séculos que se seguiriam sobre a importância de andar em espírito. Paulo relembra os ensinamentos de Jesus registrados nos evangelhos. Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus ensina a Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. De forma semelhante, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, Jesus adverte os seus discípulos dizendo que, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com esse ensino de Cristo em mente, Paulo lembra aqueles discípulos em formação sobre a importância de viver segundo a orientação do Espírito Santo, segundo o controle do Espírito Santo, e não mais segundo o controle da carne. Ele faz isso fazendo uma comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas antes da gente entrar nos detalhes e antes da gente abordar sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo, é preciso lembrar que a nossa vida deve ser uma imitação da vida de Jesus. Quando nós nos convertemos e nos identificamos com Jesus através do batismo, assumimos o compromisso e declaramos que a partir daquele momento iremos viver da forma como Jesus viveu. Mas como é que nós fazemos isso? Como podemos imitar fielmente a vida de Jesus? De que modo este mundo pode ver Jesus através da nossa vida? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender a função do Espírito Santo nesse processo da formação do discípulo. Quando Jesus fez a promessa de enviar o Consolador aos seus discípulos, Jesus ele nos ensinou qual seria a função do Espírito Santo e de como ele iria glorificar o seu santo nome através da obra que ele realizaria em nossas vidas. Para falar sobre isso, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Espírito Santo faz, desde a sua atuação para a conversão do pecador, até a capacitação de viver a vida cristã, ele tem a finalidade última de glorificar o nome de Jesus. Quando nós permitimos que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, ele produz em nós as mesmas qualidades encontradas na vida de Jesus. E assim ele glorifica o seu nome, porque ele apresenta ao mundo o caráter de Cristo através da vida do discípulo. E essas qualidades encontradas na vida de Jesus, que o Espírito Santo nos comunica, nos anuncia e produz em nós, é justamente a evidência da sua presença e da plenitude do Espírito na nossa vida. Além de ser também um resultado da nossa união vital com o nosso Senhor Jesus. Isso o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5, que nós vamos ler neste momento. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Através dessa metáfora, Jesus transmite a ideia de um crescimento espiritual ordenado e progressivo. O Espírito procura produzir na vida do discípulo a vida de Cristo, as características de Cristo. E essa é uma prerrogativa exclusiva do Espírito Santo.
nós não podemos produzir por nós mesmos o fruto do Espírito. Como diz lá o profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, o Senhor dizendo que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. No entanto, querer que o Espírito Santo produza em nós esses frutos é uma escolha nossa. E nós fazemos isso ao permitirmos que o Espírito Santo haja e controle as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso temperamento. E quando nós fazemos isso, nós glorificamos, junto com o Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus. Outro aspecto importante a abordar nessa lição é que não devemos confundir o dom do Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito. São três coisas distintas que nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, e que devemos aprender a fazer as distinções corretas. O dom do Espírito é o que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 5, verso 5, que nós lemos nesse momento. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os dons do Espírito nós já aprendemos que se referem a capacitações especiais que o Espírito Santo concede ao discípulo para a edificação do corpo do Senhor, que é a sua igreja, para o serviço cristão de uma forma geral. Nós já aprendemos sobre os dons do Espírito em uma lição anterior. Mas o fruto do Espírito, que nós estamos estudando nesta semana, se referem a virtudes, a qualidades que o Espírito Santo produz em nós e que dessa forma ele transmite as mesmas características de Cristo. E são essas qualidades, é o fruto do Espírito, que marca a nossa identidade cristã. Veja que nós não somos conhecidos pelos dons que nós temos. O mundo não nos identifica como cristãos pelos dons que nós desenvolvemos, mas sim pelo fruto que nós produzimos. O próprio Jesus falou sobre isso quando disse que pelos frutos os conhecereis. Então, o fruto do Espírito é o marcador da nossa identidade como discípulo de Cristo. Com esse entendimento, então, nós podemos agora abordar de uma forma detalhada cada virtude que o fruto do Espírito produz em nós. É interessante que o apóstolo Paulo usa a expressão fruto do Espírito no singular, em contraste com as obras da carne, né? Paulo escreve 15 obras da carne e fala-nos sobre 9 aspectos do fruto do Espírito. Mas alguém pode questionar por que Paulo fala de fruto no Espírito no singular, quando ele enumera 9 qualidades, 9 virtudes a respeito desse fruto. Bem, para a gente entender melhor a construção simbólica que Paulo usa sobre o fruto, a gente pode tomar como referência a tangerina, que é um único fruto com vários gomos, e cada gomo com a sua especificidade, não é? Então, com isso em mente, a gente pode entender melhor que todas aquelas virtudes, todas as 9 virtudes, na verdade, se referem a um único fruto que é produzido pelo Espírito Santo. E nós vamos ler, né, nos textos bíblicos sobre os aspectos, né, as características que essas virtudes elas produzem em nós. A primeira virtude do fruto do Espírito é o amor. E não é por acaso que o apóstolo Paulo começa com amor, porque ele é a essência do verdadeiro cristianismo. O amor é a característica que melhor define o caráter de Deus. Foi por amor que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor que Jesus aceitou assumir o nosso lugar na cruz. Paulo se refere aqui ao amor ágape, ao amor que não é egoísta, que pensa no outro, que vê o próximo, que é capaz de enxergar o próximo. E esse amor deve ser dedicado a Deus e ao próximo. O apóstolo João nos fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e que está em amor está em Deus e Deus nele. O segundo aspecto do fruto do Espírito é a alegria.
ou contentamento do coração, que independe de circunstâncias. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, versículos 11 ao 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A nossa alegria tem a sua fonte na graça de Cristo. Como disse o próprio Paulo, a graça nos basta. Nós sabemos que podemos passar por momentos de tristeza, mas sabemos que a alegria vem pelo amanhecer. A terceira característica do fruto do Espírito é a paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. É essa paz que nos mantém tranquilos e serenos, mesmo quando estamos vivendo em meio a um caos. Mesmo quando os problemas se impõem para que a gente possa resolvê-los. Essa paz Cristo nos prometeu. E o apóstolo Paulo também nos fala um pouco sobre isso em outra carta. Disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. E Paulo diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. A quarta virtude que o fruto do Espírito produz em nós é a longanimidade, ou a paciência na tribulação. Como o próprio nome já indica, é um ânimo longo que nos faz ter paciência para resolver os nossos problemas. Também nos faz pacientes e tolerantes com o outro, com o nosso próximo. E isso nós aprendemos com o próprio Cristo. O apóstolo Pedro nos fala sobre a longanimidade de Jesus em relação a nós mesmos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Podemos perceber então que a longanimidade é justamente o contrário da ira, da contenda, da vingança. E aprendemos com Jesus a ser longânimo. Longânimo no sofrimento, mas também longânimo com relação às fraquezas dos nossos irmãos, do nosso próximo, né? E Jesus, ele é longânimo conosco, ele é paciente conosco. Então, essa é a quarta característica do fruto do Espírito em nossas vidas. A quinta característica do fruto do Espírito é a benignidade, ou, em outras palavras, a graça, a misericórdia, a compaixão. Nos chama a atenção o texto da Bíblia em que Jesus demonstra, com o seu próprio exemplo, o que essa palavra significa. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Lucas capítulo 7, verso 13. Esse trecho se refere ao encontro que Jesus teve com a viúva de Naim. Na ocasião em que ela perdeu seu único filho, Jesus, por sua benignidade, com a sua compaixão, transformou o pranto daquela mulher em uma grande alegria, nos deixando um grande exemplo do quão devemos ser misericordiosos, quanto nós devemos ter compaixão das pessoas que precisam. A sexta característica que o fruto do Espírito Santo produz em nós é a bondade ou generosidade. Jesus nos dá o exemplo maior do que é ser generoso, do que é ser bondoso. Tanto o Evangelho de João quanto Atos dos Apóstolos nos mostra isso de uma forma muito clara. Capítulo 10, verso 11 do Evangelho de João e Atos capítulo 10, verso 38. Jesus, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Também está escrito em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A sétima virtude que o fruto do Espírito produz em nós
é a fidelidade, que pode ser entendida tanto como confiança absoluta, quanto como lealdade que nos torna pessoas confiáveis. Nós aprendemos isso com Jesus. Em toda a sua vida, Jesus demonstrou tanto confiança inabalável no seu Pai, quanto fidelidade, lealdade em relação à vontade que o Pai dele tinha a respeito da sua vida e do seu ministério. Jesus, ao final do seu ministério, lá no Getsêmani, em meio àquela agonia, Jesus preferiu a vontade do Pai à dele. E também confiou no Pai em relação àquele momento que ele viveria. Nós vemos isso em algumas passagens que nós podemos verificar nesse momento. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João capítulo 17, verso 4. E disse também: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, verso 42. A oitava virtude que o fruto do Espírito produz em nós é a mansidão. E quanto nós precisamos de mansidão neste mundo para lidarmos com as diversas situações da vida. Jesus nos ensinou a sermos mansos e humildes de coração. Ele deixou o seu exemplo nas passagens de Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Disse Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Chegamos no último aspecto do fruto do Espírito aqui descrito, em Gálatas capítulo 5, verso 22, que é o domínio próprio, que numa linguagem mais contemporânea pode ser entendida como equilíbrio. Jesus era perfeito, era uma pessoa extremamente equilibrada e demonstra isso em várias passagens, como por exemplo na situação em que ele teve que intervir para que a mulher não fosse apedrejada. Mas há um verso que descreve muito bem esse equilíbrio da natureza de Jesus. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus capítulo 12, verso 18 ao 20. Podemos perceber através da leitura desses versículos que Jesus era extremamente equilibrado. Todas as suas ações eram adequadas ao que as circunstâncias exigiam. Nada em Jesus era exagerado. Tudo era feito com muito equilíbrio e com muita responsabilidade. Na verdade, Jesus harmoniza em si todas as qualidades que nós lemos sobre o fruto do Espírito. E ele nos deixa o seu exemplo. Cabe a nós, como seus discípulos, também permitir que o Espírito Santo produza em nós as mesmas características, as mesmas qualidades que havia em Cristo Jesus. Para finalizar, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia que culminam com o entendimento sobre esse estudo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Efésios capítulo 5, versículo 9. Resumindo esse estudo em uma frase, podemos dizer que o fruto do Espírito é a essência da vida cristã. Chegamos ao final do nosso estudo falando sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Eu espero que tenha sido edificante para você, da mesma forma como o Espírito Santo ministrou meu coração e foi edificante para mim. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na paz e na graça do Senhor Jesus.